Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, nós vamos continuar aqui resolvendo as atividades do PET volume 2 da segunda semana do terceiro ano do ensino médio. Nesse vídeo, eu vou resolver a última questão dessa semana, que foi a questão 3, e que está aí na página 34, e que trata de inclinação da reta, coeficiente angular e coeficiente linear. Bora lá? Alex, o cotador, ataca novamente. Dessa vez, ele resolveu escrever um código que está aqui ao lado para calcular os coeficientes a e b da reta que passa pelos pontos distintos P e Q, de coordenadas x de P, y de P e x de Q, y de Q, respectivamente. O problema deu para a gente aqui essas 5 perguntas. Nós vamos resolver cada uma delas. Eu vou começar aqui por essa primeira, a letra A. Então veja bem, nessa letra A ele está dizendo assim, ó, no caso em que o x de P é igual ao x de Q, a inclinação não pode ser calculada como A igual a ΔY sobre ΔX. Por quê? Gente, ele informou para a gente que o A é ΔY sobre ΔX. Repare, o delta nós sabemos que é a variação, então aqui é a variação do y sobre a variação do x. Então vou colocar aqui o traço de fração. A variação do y vai ser o y de um ponto menos o y do outro ponto. Agora aqui a variação do x vai ser o x de um ponto menos o x do outro ponto. Como ele informou que o x de P é igual ao x de Q, então no lugar de x de P aqui eu vou colocar x de Q, ficando assim, ó, y de P menos y de Q, sobre o x de Q menos o x de Q. Como esses dois valores são iguais, então esse número menos ele mesmo, aqui vai dar zero. Assim vai ficar y de P menos y de Q sobre zero. Veja que esse número é diferente desse, então aqui em cima não vai dar zero. Então nós vamos ter aqui um número diferente de zero dividido por zero, e um número diferente de zero dividido por zero aqui não existe. Aí ele perguntou o seguinte, essa inclinação não pode ser calculada como isso aqui. Bom, calculada ela pode. Agora, por que não existe isso aqui? Não existe porque nós vamos ter aqui uma divisão por zero. Então, no caso em que o x de P é igual a x de Q, a inclinação não pode ser calculada como essa taxa de variação, poder ser calculada ela pode. Só que o resultado não existe, porque não existe divisão por zero. Agora nós vamos resolver a B e C. Na letra B, ele está dizendo que se o x de P for igual a x de Q e o y de P for diferente do y de Q, como é a reta e o que se pode dizer sobre a inclinação? Bom, então nós vamos colocar aqui o plano cartesiano. Então eu marquei aqui ó, o eixo do x, o eixo do y, aqui é a origem. Repare que ele está dizendo que o x de P é igual a x de Q. Então aqui no eixo do x eu vou marcar um x que vai ser o mesmo para P e Q. Então eu vou ter o x de P e também o mesmo x de Q no mesmo lugar. Agora ele informou que o y de P é diferente do y de Q. Então eu vou marcar o y de P aqui e um pouquinho mais para cima eu vou marcar o y de Q. Vamos tomar os pontos. Repare, se eu pegar aqui ó, o x de P com o y de P, eu vou ter o ponto P. Se eu pegar esse ponto agora com o y de Q, eu vou ter esse ponto Q. Como eu tenho dois pontos, unimos esses dois pontos, então nós temos a reta. É isso que ele perguntou. Como é a reta? Essa é a nossa reta. Aí ele falou, e o que se pode dizer sobre a inclinação? Gente, nós sabemos que a inclinação é o ângulo formado entre o eixo do x e a reta. Nesse caso, o ângulo que é formado entre o eixo do x e essa reta aqui vai ser um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, o que nós podemos dizer sobre a inclinação? A inclinação nós sabemos que é um ângulo. Eu estou chamando esse ângulo aqui ó, de alfa. E esse ângulo ele é de 90 graus, ele é reto. E cuidado para não confundir com coeficiente angular. O que é o coeficiente angular? O coeficiente angular nós representamos por A. Esse A nada mais é que a tangente do ângulo. E quanto que é a tangente de 90? A tangente de 90 não existe. Se você também quiser utilizar aqui aquela formulazinha que nós calculamos lá no item A, na letra A, que é a mesma coisa, é a taxa de variação. Repare, aqui vai ficar, o que é o ΔY aqui? Não é a variação do y e o ΔX é a variação do x. Então aqui em cima vai ficar y de um ponto menos o y do outro ponto. E o ΔX vai ser o x de um ponto menos o x do outro ponto. Mas repare, nesse caso aqui ele está informando para a gente que o x de P é igual a x de Q. Então esse x de P aqui é exatamente o x de Q. Da mesma forma como nós fizemos lá na letra A, nós vamos ter aqui ó, x de P menos y de Q
sobre o x de q menos o x de q. Isso aqui, como é igual, aqui embaixo vai dar zero. Então, nós vamos ter o quê? Y de p menos y de q sobre zero. Aqui em cima não vai dar zero. Então, eu vou ter um número diferente de zero dividido por zero que realmente não existe. Então, veja bem, o que nós podemos dizer sobre a inclinação? A inclinação é um ângulo de 90 graus, conforme nós estamos vendo aqui. Agora, o coeficiente angular aqui não existe. Agora, nós vamos para a letra C. Como é a reta agora, se o x de p for diferente do x de q e o y de p for igual ao y de q? E quanto que vai dar a inclinação? Novamente, eu vou marcar aqui o plano cartesiano, mas dessa vez ele diz que o x de p é diferente do x de q. Então, vamos marcar o x de p aqui e o x de q um pouco mais para frente. Já o y de p diz que é igual a y de q, então eu vou marcar um só aqui. Marcamos os pontos, eu vou ter aqui o x de p com o y de q, que vai dar um ponto P. O x de q com o y de q, que vai dar um ponto Q. Unimos esses dois pontos e nós temos essa reta. Então, como é a reta? Veja que nesse caso nós vamos ter aqui uma reta horizontal. No caso anterior, a nossa reta foi vertical. Agora, ele quer saber quanto que vai dar a inclinação. Então, gente, a inclinação aqui é uma inclinação de quanto? É uma inclinação nula, uma inclinação de 0 grau. Agora, se eu quero o coeficiente angular, o coeficiente angular vai ser a tangente desse ângulo. E nós sabemos que o coeficiente angular é representado por A, então vai ser a tangente de zero. E a tangente de zero é quanto? É zero. Então, veja, a inclinação aqui deu 0 grau. O coeficiente angular deu esse número zero. Se você também quiser utilizar aqui essa formulazinha, que é a taxa de variação, vai fazer a mesma coisa. Veja bem, traço de fração, aqui eu vou ter a variação do y, que vai ser o y de um ponto menos o y do outro ponto. O ΔX é a variação do x, que é o x de um ponto menos o x do outro ponto. Só que dessa vez, eu sei que o y do ponto P é igual ao y do ponto Q. Então, aqui no lugar de y de P, eu vou colocar y de Q, ficando, portanto, assim, ó, y de Q menos y de Q, sobre x de P menos o x de Q. Esse número menos esse, como eles são iguais, aqui em cima vai dar zero. Então, nós vamos ter zero dividido por isso. E repare, aqui embaixo não vai dar zero. E zero dividido por qualquer outro número que não seja zero, vai dar zero. Então, de fato, o coeficiente angular é zero. A inclinação foi 0 grau. Então, novamente, pessoal, não confundir inclinação com coeficiente angular. Inclinação é o ângulo. Coeficiente angular é a tangente do ângulo. Repare, a inclinação aqui foi de 90 graus. E o coeficiente angular não existe. Então, a pergunta da letra B. O que nós podemos dizer sobre a inclinação? A inclinação é um ângulo de 90 graus. Se ele tivesse perguntado o que nós podemos dizer sobre o coeficiente angular, a gente teria que responder que esse coeficiente angular não existe. Agora aqui, e quanto que vai dar a inclinação? A inclinação vai dar esse ângulo 0 grau. E o coeficiente angular deu esse número 0. Tranquilo? Bom, agora nós vamos para a letra D e E. Na letra D, ele pede para explicar por que o coeficiente linear pode ser calculado como b igual a yp menos a vezes o x de p. Bom, a equação reduzida da reta é y igual a x mais b. Eu quero explicar por que pode ser colocado dessa maneira, b igual a isso aqui. Bom, gente, é só pegar o valor de b e isolar. Então, eu vou pegar a x e passar para o primeiro membro. Vai ficar, portanto, y menos ax é igual a b, que é o mesmo que escrever b igual a y menos ax. Como eu quero que esteja no ponto P, então o meu ponto P é de coordenadas x de P e y de P. Então agora é só pegar esses valores e substituir aqui. Quem é meu y? É o y do ponto P e o x é o x do ponto P. Assim, o b, que é o coeficiente linear, vai ser o y de P menos a vezes o x de P. Então, de fato, por que pode ser calculado dessa maneira? Porque nós vamos isolar o valor de b, que é o coeficiente linear. Na letra E é a mesma coisa. Certo ou errado? O coeficiente linear também poderia ser calculado como isso aqui? Claro que sim. Pegamos aqui a equação reduzida da reta e nós vamos isolar b. Então, vou pegar o ax e passar para o primeiro membro. Logo, vai ficar y menos ax é igual a b, que é o mesmo que escrever b igual a y menos ax. Como dessa vez é no ponto Q, o ponto Q tem coordenadas x de Q e y de Q. Então, agora é só substituir. No lugar do y, eu vou colocar y de Q. No lugar do x, eu coloco o x de Q. Assim, b vai ser igual a y de Q menos a vezes o x de Q. Então, o coeficiente linear também poderia ser calculado como b igual a y de Q menos a vezes x de Q? Sim,
Claro, então isso está certo ou errado? Está certo. Então show de bola, muito bacana e muito tranquilo, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!